Oi, voltei. Já estamos no mês de fevereiro, passou voando, né? Final de semana passado foram os meus primeiros vídeos de fevereiro. E agora vamos lá, próximo final de semana já, 2º de fevereiro. Gente, bora lá, começando a curtir o vídeo. Começa por aí, daí se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para saberem de novos vídeos. Façam perguntas sobre o meu cultivo de apartamento. Leiam a descrição do vídeo, lá eu coloco sempre o que eu usei, dicas de vídeos que eu comento durante esse vídeo, por exemplo, vou comentar, daí eu vou colocar na descrição do vídeo alguma coisa que eu comentei. Se eu compro de alguém, eu às vezes coloco os contatos da pessoa, mas essa daqui eu peguei na Cobase, quando eu fui comprar coisas para os meus animais. Às vezes eu vou só para as plantas também, tá? Mas como é na mesma loja. E eu peguei uma lavândula, na verdade não é lavanda, é lavândula, porque ela não é a original, lavanda original. Também se chama alfazema, mas ela veio como lavândula e ela vem da Qualiflores, é uma empresa que faz parte de uma associação em Olambra. Olambra é no interior de São Paulo, tem lugares maravilhosos para se visitar, mas procurem alguma empresa especializada em turismo para isso, porque não tem como visitar sozinho, não é assim tão óbvio encontrar essas empresas, tem que marcar com antecedência. Eu vou colocar também, por exemplo, na descrição do vídeo, detalhes sobre como encontrar no Instagram o perfil deles, tá? Eu já fui 2 vezes, espero logo ir uma terceira. A lavândula, ela é parente da lavanda, só que aqui ela dá mais certo do que as outras da Europa. Eu tenho outros vídeos de lavanda, deem uma olhada que eu dou mais detalhes sobre a espécie, a história da lavanda. Aqui, ó, ela é toda curvadinha, parecendo uns dentes, não é reta igual a lavanda em si, mas tem várias espécies, tá? Essa se adaptou melhor ao clima do Brasil, mas nas regiões sul e sudeste, nas regiões mais quentes, não dá muito certo porque ela precisa das 4 estações do ano. Ela gosta do frio, ela gosta de quedas de temperatura entre o dia e a noite, mas ela não é essa espécie não é de quedas de temperatura abaixo de 0, por exemplo, que daí tem geada, ela não gosta muito, acaba queimando um pouco, mas, por exemplo, a original, ela acaba como se fosse entrando em dormência, debaixo da neve, etc. Depois, na primavera, ela volta a nascer, mas ela precisa de poda. Acabou a floração, dá uns 4 dedos aqui dessa parte mais lenhosa, poda. Ela vai bifurcar e vai dar flor, e vai te dar flor o ano inteiro. Aqui no Brasil, o ano inteiro. Lá tem épocas, dependendo da espécie. Ela tem um aroma agradável e o nome dessa daqui é dentada. Por quê? Porque ela tem esses dentinhos. Então essa daqui vem em terra vermelha, gente. Terra vermelha é absurdamente compacta. Então, olha, tava mais que na hora de replantar, tá vendo? Cheio de raizinhas, prendendo já no fundo do vaso, saindo do fundo do vaso. Não, isso aqui não é muito bom para cultivo que a gente tem no dia a dia. Quando é um ambiente controlado, que precisa de um substrato que retém mais a umidade para regar menos, é diferente. E quando você começa a cultivar ela quando ela é pequenininha, também precisa de outro tipo de substrato. Mas essa daqui, terra vermelha, não é o mais indicado. Dependendo do produtor, às vezes vem com uma terra preta. Aí eu planto inteiro, tá? O torrão inteiro. Mas se você vai plantar no seu jardim, que pode plantar, vai ficar bem maior, tá? Porque o espaço determina o tamanho que ela vai ficar. Aí você pode pôr ela inteira, tirar um pouquinho. Mas eu vou pôr em vaso. Eu não gosto de tirar terra, tá? Eu prefiro pôr o torrão quando é planta assim. As orquídeas eu replanto tirando tudo quando é epífita. Mas esse daqui eu não gosto muito de tirar.
porque daí elas sentem, né? Elas sofrem com raízes sendo tiradas, tudo, mas essa terra vermelha realmente não é indicada. Então eu vou tentar tirar um pouquinho primeiro. E lembrando que ela gosta sim das 4 estações bem definidas, ela pode sim te dar flor o ano inteiro e ela é de sol pleno. Quando fica aquele abafado, quente, né, de litoral, por exemplo, não é falta de rega. Muitas vezes o substrato tá regado e ela tem que ser regada quando o substrato secou. Não quer dizer 4 dias depois que secou, tá, gente? Por favor, é assim que secou. Senão você vai matar a sua planta de falta de água. Olha, as raízes são fininhas, é uma planta que não é de ficar acumulando água nas folhas, como uma orquídea. Se bem que a orquídea também acabou de secar, por favor, já rega. A rosa do deserto também secou, já rega. Não vai ficar esperando, senão a planta sofre, não fica bonita como poderia. Ela só sobrevive. Então, mas não vai regar quando ainda está molhado. Agora, por exemplo, está super molhado. Por quê? Porque é terra vermelha. Então ela precisa de sol pleno o dia inteiro, o máximo que você conseguir oferecer. Se ela ficar na sombra, ela não vai desenvolver direito. E de novo, acabou a floração, poda. Senão ela vai ficar feia. Ela pode ficar com as folhas embaixo um pouco marronzinhas por falta de sol e local arejado. Se você for plantar no jardim, que ela vai crescer muito mais, gente, pelo menos um palmo entre uma e outra para mais. Eu já colocaria logo 2 palmos, porque ela cresce muito. O que limita o tamanho dela é o espaço no qual ela é plantada. Então no vaso ela vai desenvolver menos. Mas você vendo, ó, as raízes ocupam o vaso completo. Uou! Eu tô fazendo isso na minha área de serviço, tá? Eu não vou tirar tudo não, é só... Eu não quero prejudicar muito as raízes. Até porque senão eu vou perder esses botõezinhos aqui. Mas essa terra não é adequada. Ela gosta de adubo? Gosta, mas não precisa exagerar, porque ela é uma planta mais... rústica. Tô molhando as mãos aqui, gente, senão... Aí, como ela é uma planta mais rústica, ela gosta sim de adubo, mas não precisa exagerar. Ela gosta de substrato mais para neutro, né? Se você aduba demais, vai salinizar e formar até uma crosta branca no canto do vaso, se o seu vaso for mais escuro. Isso quer dizer que você está excedendo no adubo e demora um pouco para sair esse adubo, tá? Aí tem que ir regando até sair o adubo. Agora, aqui tinha uma rosa do deserto, a ventania de ontem simplesmente arrancou a minha planta. As raízes ficaram e a planta saiu. Então aqui eu já tenho no fundo do vaso argila expandida para não tampar os buraquinhos. Aí eu tenho, na mistura do substrato, eu tenho 2/3 de substrato terra nova para rosa do deserto e 1/3 de carvão triturado. Aqui eu tirei um monte, porque rosa do deserto eu faço montanha para que a água escorra dos lados e não fique no meio onde está o caudex. Apesar de todos os cuidados, eu tinha acabado de levar o caudex, trocar o substrato, porque o outro já não era mais adequado, porque era só o substrato de rosa do deserto, aí não secava nunca. Aqui é muito úmido para aquele substrato. Aí vem uma tempestade e me arranca a planta do vaso. Tomara que eu consiga recuperar. Até não conseguir, paciência, né? Acontece.
Então aqui eu vou diferente da rosa do deserto, eu não coloco até o topo, né? Então daí aqui eu coloco o que? Eu coloco Osmocote 14, 14, 14, que é de manutenção, ele dura de 3 a 5 meses, depende do número de regas. Quando já acabou já passou, né, a validade, não tô ouvindo a palavra. A bolinha, ela enche de água com o tempo. Ela vai enchendo de água, engordando, daí ela estoura. Aí quando tá seca, estourou, acabou o adubo, já não tem mais adubo válido aqui. O outro adubo que você pode usar, que pode ser ou um ou outro também, esse aqui é mais barato, é o bocashi. O bocashi coloca coisa assim, de uma colher rasa de café nesse vaso. Aí vai durar de 1 a 2 meses, dependendo do número de regas. Quando eu quero que ela forme logo raízes novas, eu posso regar ela com vitamina B de bola, 10 gotas ou 1 ml por litro. Essa de passarinho. Pode ser a humana em farmácia, mas sem sabor, se possível. Tem em comprimido? Tem, pode pegar. Porém, tem umas menos duras que outras, né? Aí você tem que cortar ela em 2. Não me coloque o negócio inteiro no vaso, porque vai ficar lá, não vai acontecer nada. Aí você corta o comprimido em 4, esmaga bem até virar pó e aí usem 1 litro de água. De novo, aqui tenho 1/3 de carvão triturado com 2/3 de substrato terra nova, que é de rosa do deserto. Ele é excelente, porém para lugares mais secos. Aqui eu tive que adaptar. A minha que tá sem raiz, porque as raízes foram arrancadas, a minha rosa do deserto, eu vou colocar em carvão triturado puro, porque eu vou precisar estimular a formação de novas raízes e para isso eu vou precisar de umidade, o que rosa do deserto não é tão fã. Então eu quero que seque logo. E a vitamina B é um enraizador. E para plantas viajadas, ela ajuda as plantas a se reidratarem mais rápido do que com água normal. Então ela é ótima, essa vitamina. B de bola, hein? Aí uma vez por mês ou duas vezes, se você regar todos os dias ou dia sim, dia não, você pode usar Forte Flores. Aqui o foco é floração, enquanto os outros é o crescimento da planta em geral. Se você colocar ou o bocashi ou o Forte Cote 14, 14, 14, que é o Osmocote, um ou outro já tá bom. Ela não precisa de muito adubo não, tá? Não é uma planta que precisa de tanto adubo. Precisa de adubo? Claro, mas não muito. É mais rústica. De novo, regue quando secar, mas não é daqui a 4 dias depois de secar. É assim que secou, o substrato tá sequinho, rega. Não fica regando o tempo todo, senão ela vai morrer. Até porque não é uma planta aquática. Como aquele canto da minha varanda, quando eu coloquei num vaso menor, caiu com a tempestade. Uma lavanda. Quando eu coloquei a rosa deserto, num vaso grande assim, foi arrancada. Então, eu vou prender ela naquele gancho da tela de proteção dos gatos. Vou prender com isso aqui, ó. Não vai mais sair de lá. Porque eu não acredito que vai ser arrancado. Vocês viram o que eu fiz, né? Eu tampei aqui, cobri com esse substrato. Não tem como
ela sair daqui do vaso, mas o vaso pode ser derrubado. Então, vou prender. E é isso, gente. Ela é uma lavândula, de novo, de Olambra. E eu comprei na Cobase. Mas vocês podem passear por Olambra e encontrar dela. Eu vou colocar na descrição do vídeo o que eu usei e o contato de alguém em Olambra que vocês daí procuram no Instagram pelo nome da empresa, tá bom? Passei por lá. Eles são os maiores produtores de plantas e fornecedores de plantas do estado de São Paulo e, muito provavelmente, pelo que eu li, do Brasil e até da América do Sul. Mas eles são os maiores fornecedores do estado de São Paulo. Você não compra pela internet com essas empresas, tem que ir ou no lugar ou nos fornecedores. Nos fornecedores não, nos clientes deles. Eles não vendem pessoalmente, a menos que vocês passem na plantação deles para visitar a plantação deles. Aí tem sempre uma lojinha. Bora lá. Meu próximo vídeo deve ser de replantio de alguma Phalaenopsis que eu tenho para replantar. Lembrando que eu faço vídeo para soltar de sexta, sábado e domingo, às vezes só sábado e domingo. Pode ser às vezes que eu pule um final de semana por falta de assunto. Mas não é que eu tenha parado de fazer vídeos, hein, gente? Eu moro em apartamento, meu cultivo é de apartamento. Então nem sempre eu tenho assunto. Beijos, tchau!